Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus para todos. Mais um momento aqui na presença do Senhor. Igreja, hoje de manhã, quando eu estava gravando o vídeo, você acredita, o celular no finalzinho caiu do tripé. Saiu rodando aqui. Aí eu falei, Senhor, e agora? Mas graças a Deus, estava ali salvo aqueles 25 minutos, né, que eu postei. Só que no finalzinho cortou, já estava finalizando, igreja, caiu. Era o versículo de Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aí caiu tudo aqui. Falei, vou postar assim, à noite eu peço perdão para a igreja, tá? Aconteceu aqui, eu falei, não, vai desse jeito, porque se a gente grava de novo, nós acabamos não falando da mesma maneira que o Senhor nos usou para falar, tá bom? Então foi entregue, mas era só esse finalzinho. A irmã mandou um e-mail, né? Ela disse que cortou, glória a Deus que a irmã foi até o final do vídeo. É verdade, irmã, cortou mesmo, foi isso mesmo. Ela disse que sabe, amém, mas foi isso que aconteceu, tá? Aleluia, Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Igreja, vamos para a palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versos 22. A palavra do Senhor fala, conheceis a verdade vos libertará. Às vezes, né, vem esses atrapalhos pra gente não postar, pra gente não falar o que Deus coloca no nosso coração, né? Mas graças a Deus conseguimos postar, conseguimos entregar a mensagem do Senhor, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 12, versos 22. Jesus anda por cima do mar. Igreja, só de começar aqui, né? Anda por cima do mar. Igreja, quem tem poder de andar sobre as águas? Jesus andou. Ele veio, ele não tinha pecado, né? Mas ele veio, aleluias, em forma de homem aqui nessa terra também. Igual nós, andou aqui, só que ele não pecou. E ele andou por cima das águas, aleluias, para nos ensinar, igreja, que a fé, ela faz o sobrenatural, né? O impossível. E o que eu acho interessante é que Pedro, um discípulo de Jesus, também conseguiu andar sobre as águas. Mas eu fico assim, será que nós íamos conseguir, igreja? Vamos ler aqui, ó. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda. E quando despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Olha que coisa tremenda, igreja. Andar por cima das águas. Eu mesmo, entra na piscina, eu não sei nadar. Vai no rio, não, não sei não. Amém? E é Jesus andando. Pensa você nesses oceanos andando por cima do mar. Pensa no mar andando. Eu. E Jesus andou, igreja. Aleluias. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. Gritaram com medo. Pensa você lá no escuro, vendo alguém vindo por cima do mar. Pois é, os discípulos ficaram todos assustados. Nós também com certeza ficaríamos. Aleluias, mas Jesus falou, não temas, sou eu. Aleluias. E respondendo-lhe Pedro, ele disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Mas Pedro, cheio de fé, né? O Pedro, ele era muito ousado. Falou, me manda ir contigo, Jesus. Aí Jesus falou e disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Igreja, eu acredito que quando Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas, Jesus lá na frente, Pedro andando, pensa aquele escuro. Pensa o que os discípulos falaram, Pedro não vai não, Pedro você tá doido, Pedro você vai morrer, Pedro. Com certeza falaram, nós íamos falar, igreja. Com certeza os discípulos também gritaram para Pedro parar, mas Pedro não parou, ele continuou. Igreja, quando nós meditamos a água, quando nós vamos num riozinho assim, é muito difícil encontrar um rio com a água cristalina, limpinha, que dê pra gente ver tudo que tá ali embaixo. Nós não conseguimos, igreja. Não, é muito difícil. A gente às vezes vai numa piscina, você não perde uma coisinha ali, é difícil de achar. Caiu dentro da piscina, caiu numa praia, não acha, você não consegue ver o fundo. No oceano piorou, é tudo escuro. E ali, andando por cima das águas, você não sabe o que tem ali. Você não sabe, igreja. A gente vai andando sem saber. Mas Pedro começou a andar. Só que olha o que fala aqui. Aleluias. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Só que quando começou a ventar, Pedro começou a balançar, né? Ficou com medo.
A fé foi diminuindo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ele começou a afundar. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluias. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoravam-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluias. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla das suas vestes. E todos os que tocavam ficavam sãos. Igreja, sabe o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração? Nesse momento que Pedro começa a andar, sabe? Pedro andou ali nas incertezas. Pedro, ele viu Jesus, mas ele não tinha será que eu vou conseguir? Ele estava cheio de fé quando ele desceu do barco, mas ele foi naquela incerteza, naquela insegurança, aleluias. Ele não conseguia ver o que tinha debaixo das águas, mas ele confiava em Jesus. Quando Jesus falou, vem, ele confiou naquela palavra de Jesus. E mesmo assim é conosco andar na fé. Às vezes o Senhor fala, vem, nós começamos a ir. Nós começamos a caminhar sobre as águas. Só que muitas das vezes nós não sabemos o que tem ali no fundo das águas. Nós não sabemos para onde esse caminho está nos levando. Você já parou para imaginar? Às vezes Deus fala, entrega uma profecia para nós, fala, vai fazer assim, que vai acontecer assim, assim. E depois Deus não fala mais. Mas você tem que ter a fé, você tem que confiar na palavra liberada pelo homem, pela mulher de Deus, ou talvez pela palavra, e confiar no que o Senhor está falando e continuar caminhando sem saber o que tem ali, o que vai acontecer. Pode vir vento, pode pessoas igual os discípulos falando, vai não, para, desiste. Mas você sempre olhando para Jesus, sem saber o que está ali, ó, debaixo daquelas águas. Mas muitas das vezes o vento vai tentar colocar medo em nós, para nós existirmos. Pedro começou a afundar a igreja quando ele sentiu medo dos ventos. E mesmo assim somos nós. Quando nós começamos a querer ver o que tem ali debaixo das águas, para onde essa água está nos levando, que direção que essa água vai nos dar, quando nós queremos entender tudo, por quê, o que está acontecendo, por que é dessa maneira, por que eu tenho que fazer assim, porque aí nós começamos a afundar. Quando nós começamos a dar ouvido, quando nós deixamos o medo nos dominar, nós começamos a afundar. Pedro, ele tinha que estar focado em Jesus, porque o mar é a incerteza, e ele tinha que andar sobre aquelas águas, continuar caminhando, olhando para Jesus. Aleluias, Jesus falou para mim vir, Jesus lançou sobre uma promessa, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha finança, sobre a vida dos meus filhos. Então eu tenho que continuar andando, ainda que o quadro não esteja, aleluias, como eu queria. Ainda que os ventos estejam contrários, balançando o barco, mas eu continuo caminhando sobre as águas, olhando para Jesus, porque Jesus, assim como Jesus viu Pedro se afundando, porque Jesus sabia o que ia acontecer, ele queria muito, era provar a fé de Pedro, ali naquele momento, aleluia, mas quando ele viu Pedro se afundando, Jesus estendeu as mãos. Mesmo quando nós sentimos medo, mesmo quando nós não sabemos para onde nós estamos indo, a direção, Senhor, será que eu estou no caminho certo? Senhor, será que isso que eu estou te fazendo está te agradando? Senhor, será que não é o tempo de eu parar? A gente às vezes não sabe. A gente só fica ali, ó, obedecendo ao Senhor. E ali os ventos batendo, a gente continua obedecendo ao Senhor, continua olhando para Jesus, isso é a fé. Mas a partir do momento que a gente tira os olhos de Jesus, começa a tentar entender tudo, nós começamos a afundar, igual Pedro. Pedro viu o vento, Pedro começou a olhar com certeza as vozes, Pedro começou a querer ver o que estava no fundo do mar. Aí o medo tomou conta, ele começou a afundar, mas Jesus estava ali, Jesus estendeu as mãos. E o mesmo Jesus que estendeu as mãos para Pedro, é o Jesus que estende a mão para cada um de nós também. O nosso Jesus não nos deixa afundar, mas nós precisamos confiar na palavra liberada por Jesus, amém? Igreja, olha que a palavra do Senhor fala, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Igreja aqui, ó, no Evangelho de João, capítulo 3, versos 8, diz bem assim, ó, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai.
Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, nós que aceitamos Jesus, nós que nascemos do Espírito, muitas das vezes nós não sabemos para onde vai dar tudo isso, né, que está acontecendo. Muitas das vezes nós não sabemos, né, Senhor, será que eu tô... Nem tudo Deus vai responder para nós, nem tudo. Mas nós temos que confiar que Jesus está no controle. Aleluia, que Jesus tem a direção, que Jesus não vai nos deixar afundar, que Jesus não perdeu a direção do barco, ele tem o controle do barco, ele tem o controle dos ventos, ele tem o controle do mar, ele tem o controle das águas, ele tem o controle de tudo. Nós temos que apenas confiar. Se Jesus falar vai, você vai. Se Jesus falar vira para a direita, nós temos que virar. Nós não sabemos. Se Jesus falar, ó, hoje você fica aqui, amanhã você não fica mais. É assim que nós somos hoje, nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Quem é nascido do Espírito, quem ouve a voz do Espírito Santo de Deus, quem entregou a vida para Jesus, quem deixa Jesus dirigir a vida, muitas das vezes não vai saber. Entrega a vida no Senhor, confia nele, entrega teus caminhos ao Senhor. Tem que entregar. Senhor, eu te entrego, não sei o que vai acontecer, mas eu confio. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, tá bom? Nem sempre nós vamos ter respostas. Às vezes nós estamos andando aqui e tá o mar vendo do nosso lado, né? Mas saiba que Jesus está no controle e jamais ele vai deixar nós afundarmos, tá bom? Assim como ele se estendeu as mãos para Pedro, ele não mudou. Ele permanece o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. E ele estende a mão para todos nós, tá bom? E nos coloca em porto seguro e nos leva para a promessa. Igual ele colocou Pedro no barco, ele coloca nós também aonde ele quer nos levar. Apenas confie. Continue obedecendo e confie, porque Jesus tem o controle dessa situação, tá bom? Deus abençoe a todos, igreja, uma boa noite. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus, tenham todos um sono do justo, um sono reparador, que não nos falte a presença do Espírito Santo, que todo mal, toda seta, toda investida do maligno contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, não prevalecerá em nome de Jesus. E lembre-se, o guarda de Israel, nosso Pai, aleluia, ele não dorme, tá bom? Ele cuida das ovelhas, ele cuida dos seus. Deus abençoe a todos, igreja, descansa em nome de Jesus. A paz, igreja.